Esse vídeo foi feito pelo projeto As Pedras Também Andam, exposições didáticas de rochas e minerais. Olá, meu nome é Pedro e hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante para o estudo das rochas e minerais, os usos e aplicações dos bens minerais para o nosso cotidiano. Antes de tudo, nós precisamos deixar claro o que são esses tais bens minerais. Os bens minerais, também chamados de recursos minerais, nada mais são do que todos os materiais e substâncias físicas extraídas da superfície da Terra e que podem ser utilizados direta ou indiretamente pelos humanos para os fins mais variados. Ou seja, os bens minerais são qualquer coisa extraída debaixo da terra e que possa ter alguma utilidade para as pessoas. Mas qual é a relevância dos bens minerais? Bem, desde sempre, a humanidade foi muito dependente dos recursos minerais do nosso planeta. Durante a pré-história, as primeiras ferramentas criadas pelos seres humanos eram feitas de pedras, que nada mais são do que recursos minerais. Com o desenvolvimento das tecnologias, os seres humanos passaram a desenvolver novas maneiras de aproveitar os recursos do planeta Terra. Por exemplo, há 12.000 anos atrás, na Ásia, os povos antigos já haviam desenvolvido outras maneiras de se utilizar dos bens minerais, como é o caso da cerâmica. A cerâmica é formada pela mistura de argila com água e diversos tipos de minerais. A massa criada é moldada e queimada, formando um material resistente, muito utilizado para a criação de jarras, potes e bacias. 4.000 anos depois, os seres humanos desenvolveram técnicas para extrair o cobre de diferentes minerais presentes na natureza. Esse cobre era moldado em diversos tipos de ferramentas, estátuas e outros utensílios. Mas o desenvolvimento não parou por aí. Com a evolução da sociedade, foram desenvolvidos inúmeros métodos para se aproveitar dos bens minerais presentes no nosso planeta, causando até uma espécie de dependência dos humanos pelas rochas e minerais. Olha só a volta. Se você estiver no quarto, na sala ou na cozinha, ou até mesmo na rua, você irá perceber que quase tudo à sua volta foi criado com o uso dos bens minerais. Só na sua casa existem inúmeros objetos e utensílios criados com o uso de rochas e minerais. Por exemplo, para fazer um computador, são utilizados mais de 66 tipos de elementos químicos. Todos eles são extraídos de diferentes tipos de rochas e minerais presentes no planeta Terra. Só para se fabricar um monitor, são utilizados o silício, extraído do quartzo, o alumínio, extraído da bauxita, o cobre, extraído da cuprita, entre outros. Os minerais também são usados na fabricação de sofás e poltronas, como exemplo da cromita, da esfarelita e do enxofre. As lâmpadas são feitas com o uso de wolframita, quartzo e cobre. Até a pasta de dente é feita com o uso dos bens minerais. Para se fabricar um tubo de pasta de dente, são usados inúmeros recursos, como a apatita, a fluorita e o rutilo. Além disso, a tecnologia nunca teria se desenvolvido sem o uso de minerais. O cobre, por exemplo, é muito utilizado por ser um ótimo condutor de eletricidade. O mesmo acontece com o quartzo e o ouro. O alumínio é muito importante pois é um metal barato, leve e fácil de se moldar. Também temos o zinco, muito utilizado por ser capaz de evitar a oxidação de outros minerais, como o cobre, o ferro e o alumínio. Mas os bens minerais não são utilizados apenas para a fabricação de ferramentas e aparatos eletrônicos. A sua casa inteira provavelmente foi construída com o uso de minerais. A estrutura da sua casa foi feita com uma mistura de areia, pedra brita, calcário e ferro. As telhas podem ter sido feitas tanto com argila quanto com minerais como o amianto. O vidro das janelas foi fabricado com o uso de areia, que é formado principalmente por quartzo. Até a tinta aplicada nas paredes foi feita com o uso de recursos minerais. Depois de tudo isso, você já deve ter percebido o quão importantes os recursos minerais são para a humanidade. Em média, uma pessoa consome cerca de 14 toneladas de produtos do reino mineral ao ano, que mostra que nós somos dependentes dos recursos minerais, seja para gerar energia, seja para a construção de casas, eletrônicos ou maquinários pesados.
Mas nós precisamos nos lembrar que quase todos os recursos extraídos das profundezas da Terra são limitados, e isso é um grande problema. Atualmente, a humanidade extrai cerca de 100 bilhões de toneladas de recursos naturais não renováveis todos os anos. Se continuarmos assim, esses recursos se esgotarão em menos de meio século. Esse consumo exagerado dos bens minerais causa danos permanentes ao meio ambiente. A execução da atividade mineradora, por exemplo, é capaz de causar inúmeros problemas aos ecossistemas. Entre eles, podemos citar a erosão, a poluição dos recursos hídricos por elementos químicos, rejeitos de minérios e metais pesados, e a mortandade de peixes e micro-organismos aquáticos. A atividade mineradora também pode destruir o habitat de inúmeros animais terrestres, além de contaminar o solo, o que pode afetar o desenvolvimento de plantas. Logo, percebemos a necessidade de se combater a superexploração dos bens minerais, a fim de evitar tanto o esgotamento desses recursos quanto os danos ambientais causados na extração dos mesmos. Para isso, nós precisamos repensar toda a cadeia de produção e extração dos variados tipos de recursos minerais. Por isso, é necessário encontrar maneiras mais sustentáveis de se utilizar esses recursos, como reduzir o consumo desnecessário de bens minerais, desenvolver métodos eficientes de extração de recursos e incentivar a reciclagem. Essas são apenas algumas das soluções para esse problema tão grande. Bem, por hoje é isso. Esperamos que com esse vídeo você tenha entendido a importância dos recursos minerais para toda a humanidade, bem como a necessidade de preservá-los, a fim de deixar o planeta habitável para gerações futuras. Ficou com alguma dúvida? Pergunte nos comentários. Também não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal caso tenha gostado do vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima!